E às vezes, desculpa a expressão, mas a melhor coisa é, tipo assim, ligar o foda-se, ser livre. Pode ser que esse seja um dos vídeos mais importantes da minha vida e quem sabe seja um vídeo super importante para você também. Para começar, vamos combinar uma coisa. Imagina que nós estamos numa cafeteria, ou talvez aqui mesmo, né, no meio do nada e tal, e nós somos amigos e a gente tá batendo um papo de amigos. Mais cedo eu tava vendo um vídeo no YouTube e eu achei muito interessante um vídeo de uma menina que ela tratava produção de conteúdo, gravar vídeo pro YouTube de uma forma muito leve, como se fosse fácil. E a gente sabe que não é fácil, né? Estar aqui de frente para a câmera é muito difícil, mas ela falou algumas coisas que me chamou a atenção. Muitas vezes a gente quer muito fazer algo, porém a gente coloca vários problemas. Eu, por exemplo, sempre colocava, eu tenho que comprar um celular bom, uma câmera boa, microfone, não sei o que, não sei o que, mas eu tinha como gravar, eu tinha como fazer isso, só que eu mesmo me boicotava. E quantas vezes a gente faz isso na vida da gente, né? Ah, eu quero muito fazer algo. Ah, mas hoje não, hoje o tempo não tá bom, hoje não vai rolar por causa disso e aquilo. E eu sempre tive vontade de estar aqui. Eu já comecei, vamos dizer assim, esse projeto antes, já comecei a gravar e fui deixando para depois. E aí hoje me despertou esse vídeo algumas questões que eu achei super interessante. E são questões que não é levada só para produção de conteúdo, só para vídeos aqui, mas eu acho que a gente deve levar para a vida. Uma delas é essa, o quanto que a nossa mente, a gente coloca problemas nas coisas. A gente sempre deixa para depois. E acaba que nosso maior adversário somos nós mesmos. Então eu acho que quando a gente quer uma coisa, a primeira coisa é a gente colocar na mente. Tem muitas pessoas na internet que falam que é uma coisa que eu acho interessante, é aquela questão de você se imaginar de uma forma até chegar lá. E às vezes são problemas que só a gente cria. E quando a gente começa a acreditar nas coisas, quando a gente começa a acreditar que é possível, e até seguindo o que muitos falam, né, finja até você ser, né, você passa a acreditar naquilo, as coisas começam a fluir. E às vezes são só problemas da nossa cabeça. E outra coisa que ela falou super interessante que eu fiquei pensando assim, poxa vida, me deu um estalo assim, sabe? Sobre gravar, sobre estar aqui, né? Ela e um outro youtuber também, uma vez eu vi falando que assim, eles gostam de gravar, gostam de postar para documentar a sua vida, sem se preocupar com números de visualizações, números de inscritos e tal. É claro que é muito importante e tal, mas eu acho que assim, um outro youtuber tava falando assim que eu falei, puxa vida, eu acho bacana isso, eu quero isso, sabe? Ele virou e falou assim que ele grava já há muitos anos. E hoje ele começa a pegar uns vídeos dele lá de trás e começa a ver e lembrar daquele momento, porque assim, as coisas. Nossa, o tempo tá passando tão rápido. Você viaja, você tá ali, você fica super empolgado pra viajar, você viaja. Aí quando uma vez já passou a viagem, depois você já tá esquecendo. Agora imagina se a sua vida fosse meio que um filme. Imagina se aquela viagem que você tanto quis fazer, você foi, você fez a viagem, e se tivesse um vídeo mostrando aquela viagem. Para lá daqui 5, 10, 20, 30 anos, você conseguir assistir aquele vídeo daquela viagem. Poxa, olha que bacana. Entende? Então aí eu comecei a falar, poxa, eu quero isso. Eu quero documentar a minha vida. Eu quero fazer esse tipo de conteúdo porque eu gosto. Não é, todo mundo não é obrigado a isso, mas eu gosto, eu acho bacana, sabe? Eu acho bacana vir aqui pra frente da câmera, apesar de eu ser super tímido, entende? Aqui no início, assim, no início, quando eu fui começar a gravar, né, eu tô começando um dia, né, eu vou melhorar, mas quando eu tava começando aqui, eu tô assim, e aí, será que vai? Aí eu me concentrei e falei assim, eu quero isso. É como se, né, como se vocês fossem, assim, meu amigo aqui e a gente tá batendo um papo. Quando a gente começa a pensar assim, as coisas começam a ficar mais leves, sabe? E aí, eu comecei a pensar o quanto que a gente tá produzindo conteúdo, assim, gravando e documentando a vida, é bom pra gente. Essas questões de, você tem que fazer um vídeo dessa forma, você tem que fazer um vídeo daquela forma e não sei o quê, isso
começou a cansar a gente. E muitos, né, pelo menos eu, às vezes eu ficava pensando assim, gente, eu vou gravar um vídeo, tem que ser assim, assim, assim. E acho que as coisas têm que ser mais leve. Eu quero fazer uma coisa, faço, da minha forma. Sem estar perfeito, sem ser, enfim, da minha forma. Eu acho que a questão é começar. Outra questão que eu acho interessante é a questão da evolução e de aprender no caminho. É aquilo que eu estava falando, né, às vezes a gente quer começar tudo perfeito, mas não é tudo perfeito. Por exemplo, o médico, ele não nasceu médico, ele estudou para isso, ele teve uma evolução e ele foi praticando, né, até se tornar um médico. Eu, como arquiteto, eu gosto de arquitetura desde criança, né, sou muito grato pela minha profissão e tal, mas eu não nasci arquiteto. Eu me interessei por aquilo e eu comecei a estudar, eu comecei a mexer aqui, mexer lá, e fui para a faculdade, e fui pegando experiência até me tornar o profissional que eu sou hoje. Estou muito feliz e muito realizado na minha profissão, então tudo é um processo. E por que que gravar vídeo no YouTube não poderia ser um processo? Por que que no primeiro vídeo eu tenho que gravar um vídeo perfeito, tudo assim? Acho que não é assim. Acho que a gente tem que começar e a gente vai aprendendo com os nossos erros. Poxa, tipo, eu quero gravar para o YouTube, beleza, eu vou gravar. Não ficou 100%, não, beleza. É uma construção, entende? E eu acho que quando a gente começa a pensar dessa forma, as coisas começam a ficar mais leve, começa a ficar mais tranquilo, sabe? Quando a gente começa a se liberar um pouco daquelas obrigações de ser tudo perfeito, tem que ser assim, no final do vídeo tem que ter um CTA e não sei o quê. É claro que isso tudo é importante, mas assim, não é o meu caso. Outra questão que eu acho interessante, né, às vezes eu acompanho a vida de alguns youtubers, produtores de conteúdo, é aquela questão da experiência. Às vezes a gente, né, eu vou falar por mim, às vezes eu fico um pouco acomodado, por mais que eu sou uma pessoa que gosto de viajar e tal, mas às vezes eu deixo muitas coisas para depois. E quando a gente começa a gravar, a gente começa né, criar conteúdo, a gente começa a ter experiências, passar por experiências, conhecer pessoas. E é claro que nada é perfeito, né? Por exemplo, eu tô quase no meio do nada, e aí tem um pessoal aqui perto que tá ligando música alta. E no início, antes de começar a gravar, eles estavam colocando música alta. E aí eu falei, nossa, será que eu vou conseguir gravar? Mas, gente, as coisas não são perfeitas. E aí, voltando pro assunto da questão da experiência, né? Eu acho muito bacana isso. Quem cria conteúdo, passar, viver experiências, né? E documentar. Isso é algo que eu acho muito interessante também, e eu gosto. E essa trava, né, de gravar, de ir pra frente das câmeras, eu acho que também tá muito ligado a medo. A medo do que o fulano vai pensar, do que o ciclano vai pensar. E às vezes, desculpa a expressão, mas a melhor coisa é, tipo assim, ligar o foda-se, ser livre. Porque também muito disso, desse medo, é coisas da nossa cabeça. Outro dia, por exemplo, eu tava na academia, né, e eu olhando para as pessoas treinando, e aí eu queria fazer um vídeo e tava com vergonha de fazer esse vídeo na academia. E aí eu parei para pensar, falei, gente, ninguém aqui tá nem aí pra mim. Tipo assim, as pessoas não estão me importando. E eu não tô falando isso como uma coisa ruim, mas por um lado, por uma coisa boa. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que o outro vai pensar, e às vezes o outro não tá nem aí pra gente. Entende? Então, às vezes, a gente nos boicota por isso. A gente fica com medo de ser julgado. Mas, na verdade, o melhor é nem se preocupar com as pessoas nesse sentido. Quem quer o nosso bem vai estar apoiando, entendeu? Mas quem não quer, tipo assim, liga o foda-se, desculpa a expressão, e foque no seu. Se você quer gravar, grave. Se você quer fazer uma coisa, faça. Se você quer viajar, viaje. Entende? Não se trave, não se boicote pelo julgamento dos outros. Seja você mesmo, seja genuíno. Se expresse. Sabe, porque a vida é tão passageira. Ou, tipo assim, eu tô com 32 anos e aí eu falo assim, poxa, outro dia que eu tava fazendo 18. Eu tava louco pra fazer 18, já cheguei. Eu tô com 31 anos. Acho que eu falei 32, se eu não me engano, no vídeo. Eu tô com 31. Tá vendo? Quando a gente passa dos 30, né? Eu tava até conversando com a minha irmã outro dia, quando a gente passa dos 30, às vezes a gente começa a esquecer, eu tô com 31, eu tô com 32, eu tô com 31 anos. E passa tão rápido, passa muito rápido. E por que que eu vou ficar me preocupando com o que que o outro tá me julgando? Se
o tempo tá passando rápido. Depois que a gente for dessa pra outra, a gente não vai levar, a gente só vai levar as experiências, só vai ficar o legado. Então, assim, se você tem vontade de fazer algo, faça. Não se importe com os outros. É claro que sempre com responsabilidade. Nunca prejudique o próximo, né? Siga os seus ideais. Mas se é algo que é seu, é genuíno, você sente vontade, faça. Entendeu? Por exemplo, é o que eu tô fazendo aqui agora. Eu quero muito começar a gravar as minhas experiências. Eu sou uma pessoa que viajo muito. E outro dia também, né, eu tava na academia e olha que eu tava num período que eu me ausentei. E eu gosto de rede social, eu gosto de postar, e eu tava assim, só focado na arquitetura e não tava postando nada. E aí eu cheguei na academia, encontrei com duas conhecidas, duas amigas, e aí uma delas começou a falar de viagens. Não, e aí, Alisson, como é que tá suas viagens, não sei o quê, eu vi que você sumiu das redes sociais. Aí eu falei, eu tô um pouco ausente mesmo. Aí ela virou e falou, nossa, eu amo te acompanhar, eu amo ver seus vídeos de viagens. E eu falei assim, poxa, que bacana, né? Por que eu não gravo mais? Né? Por que eu não mostro as minhas experiências, seja elas positivas ou negativas? Porque tudo eu tô mostrando pro povo, eu tô mostrando pras pessoas. A melhor coisa é a gente aprender com o erro dos outros. Às vezes, aqui, né, por exemplo, aqui nas redes sociais, no YouTube, não precisa ser tudo perfeito, entendeu? Então, eu quero voltar a gravar pras redes sociais, né? Eu sinto essa vontade, eu sinto que isso vai me evoluir como pessoa, né? Por isso que eu falei assim, eu vou gravar esse vídeo sem muito pensar o que eu vou falar e tal, mas eu quero isso pra mim. Entende isso? E talvez isso você queira também, né? Se você tá assistindo esse vídeo até agora, e se você quer isso também, faça. Não se preocupe com os outros, não se preocupe em estar tudo perfeito. Só faça, entende? Olha, pra vocês verem, né? Eu sempre gostei dessa questão de criar vídeos e tal. E há alguns meses atrás, uns 2, 3 meses atrás, um cliente meu, de arquitetura, eu projeto para ele há uns 5 anos mais ou menos, ele sabe do meu gosto por criação de conteúdo e tal, ele é padre, né, então ele cuida de uma paróquia, e aí ele virou para mim e falou assim, ô Alisson, como você gosta de criação de conteúdo, eu queria que você falasse um pouco para a Pascom. A Pascom é um grupo, né, de pessoas dentro da paróquia que cuida das redes sociais. Ele virou e falou assim, eu gostaria que você falasse para a Pascom um pouco sobre criação de conteúdo. E aí eu virei e falei assim, será? Aí eu falei com ele, mas eu não sou, tipo, um profissional da área e tal, eu gosto de estudar e tal. Ele virou e falou, não, mas eu vejo, né, que você cria, que você gosta disso, fala com eles, conversa com eles um pouco sobre isso. Eu falei, tá bom. E aí chamamos eles e tal para fazer essa reunião. Nisso, gente, juro, nós ficamos, sei lá, umas 2 horas conversando de produção de conteúdo e eu super empolgado. E eu explicava para eles um monte de coisa e dava um monte de ideias e a gente foi discutindo sobre aquilo, discutindo. Tipo assim, no final, eu falei assim, poxa, eu não sabia que eu sabia tanto dessa área. Por quê? Aí eu entro num outro assunto, que é aquela questão que às vezes a gente fica só estudando, mas a gente não coloca em prática. Tipo assim, quantos anos que eu fico vendo vídeos da internet, como fazer isso, como produzir conteúdo, fazer isso, porque eu gosto. Me distrai, eu gosto disso. E eu não fazia, entende? Eu fazia um vídeo ou outro de viagem e tal, mas eu não seguia a fundo. E aí eu falei, poxa, eu entendo disso, eu gosto disso, por que não eu gravar sobre isso? Então, gente, eu quero do fundo do meu coração que esse vídeo que eu estou gravando daqui pra frente seja um marco, que eu consiga e que eu me dedique mais a isso. Quero muito compartilhar isso com vocês. E assim, nessa evolução eu vou aprender, por mais que eu falei que eu entendo muito dessa questão, mas é tudo um aprendizado. Eu quero que a gente aprenda juntos. Eu quero que vocês comentem aqui, né, tipo, um ajudando. Será que você que está assistindo aqui agora, será que você também está nesse time? Você também está nisso de quero gravar e não sei? Você está nessa mesma situação que eu? Comenta aqui, tipo, vamos compartilhar ideias, sabe? Vamos conversar sobre isso, né? Vamos, quem sabe, a gente gravar juntos, né? Uma coisa que às vezes eu sinto muita falta, que no meu círculo de amizade, a maioria das pessoas não produzem. São poucas as pessoas que produzem conteúdo, então eu sinto falta disso também.
de estar com pessoas que gostam dessa área também. Então, se você gosta, me manda um oi, me chama, eu sempre respondo para todo mundo. Me chama lá no Instagram, meu Instagram é @AlissonSSalles. Me chama lá, me manda um oi, fala lá, eu vi seu vídeo no YouTube, tamo junto. Vamos criar uma comunidade, sabe? Vamos um ajudar o outro. A gente tá fazendo isso. Se você realmente gosta. Se você não gosta e se você só quer assistir, tá tudo bem também, né? Mas se você gosta de produzir, vamos estar junto, um ajudando o outro, trocando ideias, compartilhando, um ajudando o outro mesmo, né? Vamos dar as mãos nisso? Eu quero. Você quer também? Então bora que 2026 é nosso. Não vamos deixar para 2027, 28, 29, não. Já vamos começar hoje, com o que a gente tem mesmo. Vamos ter garra, vamos começar hoje. E é isso, gente. Não sou perfeito, sou ser humano. Esse vídeo com certeza não vai estar perfeito, mas eu senti no coração de estar gravando isso aqui para vocês. Quero muito compartilhar essa trajetória aí com vocês e vamos um ajudar o outro. E se inscrevam aí para vocês verem o próximo, para ver essa história aí. Abraço e até a próxima.